a nossa Terra envolta na sua luminosa bolha de ar. Sob esta camada protetora, a vida cresceu e prosperou. Ao longo dos últimos 10.000 anos, este sistema climático invulgarmente estável permitiu a ascensão da civilização humana, até agora. Com mais de 7 mil milhões de pessoas a consumir os recursos do planeta, a viabilidade económica é posta em causa pelo ambiente e revela pouco cuidado com a próxima geração. As pessoas começam a sentir os efeitos de más colheitas, das secas incríveis e das cheias extremas. We're all residents of spaceship Earth. Anything we do individually is going to affect everybody else. The cost of saving the planet is something that you really cannot calculate. Because, really speaking, the cost of blowing up the planet would be gigantic. Em 1988, cientistas preocupados estabeleceram o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, para monitorizar as alterações da Terra. Desde o rápido recuo dos glaciares dos Himalaias, o descongelamento do pergelisolo do Ártico, a acidificação do oceano, o aumento dos níveis de CO2 ameaçam a nossa sobrevivência. Cientistas do planeta inteiro estão a juntar-se para dar o sinal de aviso. Climate change is happening. Scientists are documenting the evidence. Our model predictions are that by 2100 there will be another 60 centimeters of sea level rise. It's affecting every aspect of human life on Earth. We will feel it across the planet. Estaremos a passar pelo momento mais crucial da história da Terra? Como tentamos descodificar esta ciência climática complexa? Será que preservar o nosso habitat humano exige uma mudança profunda de paradigma? A consequência do aquecimento da nossa atmosfera está a ter impacto nas maiores torres de água do planeta. Milhares de horas de pesquisa alertaram para o risco de abastecimento de água, cheias, secas. Tudo sintomas de um sistema climático em mudança que exige uma melhor compreensão. Todos os seres vivos no planeta precisam de água doce. As montanhas majestosas dos Himalaias fornecem água a mais de 1.000 milhões de pessoas na Índia e na China. Mas é o drama que se passa nos maiores campos de gelo. O rápido derretimento do manto de gelo da Groenlândia, da Antártica, do Ártico e dos Himalaias, que deixa os cientistas mais preocupados. Aqui no topo dos Himalaias, cientistas como Jeff Cargill trabalham no limite da linha de derretimento para determinar a velocidade da alteração que é monitorizada e os impactos que terão nos países e povos vizinhos. The way I came to be the head of the Global Land Ice Measurements from Space, which is an organization to monitor all the world's glaciers using satellite imaging, with a network of about 180 researchers in at least 30 countries. The way I came to this was actually through Mars. I became very interested in Martian glaciers and Martian ice, and I had to educate myself on ice on Earth. O equilíbrio dinâmico de água doce está a ser monitorizado por sistemas de satélite sobre a Terra e por redes de vigilância no solo pelos sistemas glaciares do Ártico. Todos os dados confirmam que tem vindo a ocorrer uma alteração muito rápida na linha da frente do clima nos últimos 10 anos. Think of it as a bank account. If you have a large bank account
Initially, you can start to withdraw funds at a very rapid rate, at a rapid pace to support an extravagant lifestyle. And this can last for a while. But then the bank account starts to run dry and it impacts your lifestyle. This is what's happening to the Himalaya now. Os cientistas temem que, a menos que mudemos drasticamente a nossa pegada de carbono agora, até 50% da humanidade pode vir a viver com falta grave de água doce dentro do próximo quarto de século. People and communities who are underprivileged, who are poor, who really don't have the means to be able to adapt effectively to the impacts of climate change, will be the worst affected. They are the most vulnerable sections of human society. O derretimento anual de água doce trazido pelo rio Ganges, na Índia, sustenta tanto o modo de vida agrícola como cultural para mais de 400 milhões de pessoas. Para o Dr. Pachauri, chefe do IPCC, a falta de água é uma preocupação tanto local como global. In India, of course, the risks associated with scarcity of water and the stresses that we see with water are very real. In fact, even today, in the state of Maharashtra, which is one of the more prosperous states in the country, there are something like 4,000 to 5,000 tankers of water being moved to a particular area which is drought-prone, just to provide people enough water to drink. Temperaturas mais altas nos oceanos carregam a atmosfera com mais vapor. No mundo inteiro estamos a experienciar um número crescente de fortes chuvas locais que podem devastar regiões inteiras. From a people's perspective, from somebody that has to deal with climate change on the ground, one way to encapsulate it is too much water, too little water, right? So people in villages at certain times will get floods, right? Huge floods coming down to way too much water, and at other times they get too little water and have difficulty with household water or water for their crops. And one of the big challenges from a development perspective is how do we work with communities to solve that big question, too much, too little water. Esforço conjunto de cientistas para produzir o relatório mais crítico do nosso tempo. 30.000 páginas de ciência essencial sobre o clima. Lê-se como êxito de topo de vendas. Mas como o descodificamos? A team with over 300 authors that have worked diligently over a gigantic series of activities. Being involved with my co-chair and the leadership of this scientific team has been one of the great privileges of my scientific career. This report will now enhance our understanding of issues related to impacts, vulnerability, and adaptation in the field of climate change. Aqui os fatores climáticos, riscos, impactos, adaptação e limites temporais são bem estabelecidos para a nossa consideração e ação. As regiões da Terra são avaliadas de acordo com a vulnerabilidade à mudança climática. É possivelmente o relatório mais importante do nosso século, mas entendemos realmente o que está em jogo? As florestas tropicais enfrentam o futuro desconhecido. Este novo relatório analisa a rede da vida ao microscópio. A que velocidade podem os ecossistemas tropicais mudar? Conseguem sobreviver a um aumento de 2 a 4 graus este século? Uma das áreas mais diversas a nível biológico do planeta é a floresta tropical da Amazónia, localizada nos trópicos, com mais de 2.600.000 km² de floresta tropical, resplandecente, com os mais diversos ecossistemas do planeta. A saúde desta floresta é importante para o mundo inteiro. Esta floresta gigantesca armazena quantidades enormes de dióxido de carbono.
Mas à medida que secas enormes e cheias aumentam, trilhões de árvores podem perder-se, reduzindo a capacidade das florestas tropicais de absorverem o CO2 excessivo. O destino da floresta tropical da Amazónia e da sua rica biodiversidade depende disso. I'm a climate modeler, one of these crazy people that tries to predict how the climate will change over the next 100 years. When I started out on this, I was given the task of putting forests into climate models, which I thought would be interesting. But it was more interesting, it was scary actually, because when we first put forests into climate models, our models predicted that the Amazon forest could die in the 21st century because of climate change. The Amazon's a good case of where the Earth system really plays out. So the things we see here, and the carbon fluxes, the carbon dioxide concentrations we see globally are controlled to a large extent by this forest. And this forest itself is influenced by the ocean temperature, and the ocean temperature influenced by things like carbon dioxide that we put into the atmosphere and other pollutants. So there is a strong connection, and our influence on this forest is both direct through things like deforestation and indirect through climate change. Todos os seres vivos nas florestas tropicais interagem para construir a rede da vida. Mas e se a rede da vida for destruída? Como irá isso mudar os ecossistemas da Terra? Quantas espécies podemos perder para sempre? It is quite a gamble. We're potentially interfering with the survivability of over half, 2/3 of the types of species on the planet. And it's an unknown. We may find many are resilient, but there's almost certainly amongst those millions of species of the tropics, there are many that cannot cope with the sudden warming of several degrees. The climate system is highly connected. What happens to the planet affects the Amazon, and what happens to the Amazon affects weather patterns throughout the world. So if the Amazon forest passes a tipping point, we will feel it across the planet. As florestas tropicais são uma componente fundamental no nosso sistema climático. Localizam-se em zonas de climas quentes, onde experienciam pequenas alterações da temperatura, até agora. O destino delas, como o nosso, está interligado ao nosso equilíbrio económico e ambiental. Rainforests in general serve many functions. They're an important source of biodiversity. They're also an important source of moisture, and that's really my area of interest. Rainforests produce moisture that goes into the atmosphere and affects the regional climate. Florestas tropicais, da Amazónia ao Congo, à floresta Daintree na Austrália, às zonas rurais da Malásia, todas desempenham um papel significativo na rede da vida. Mas as mudanças estão a dar-se mais depressa do que os modelos previstos. O que significa isto para a diversidade da vida neste planeta, não só na Terra, mas por baixo do mar? Abaixo da superfície da água, a transbordar de vida, fica o Triângulo de Coral, o equivalente subaquático da Amazónia. Where evolution goes rampant and causes the production of all these species and all this diversity, and it comes out from this coral reef out to the rest of the Indo-Pacific. Medir o aquecimento das temperaturas do oceano e a acidificação de níveis de CO2 é vital para prever a taxa de alteração nos recifes de coral deste século. What is happening now, which has never happened before, is the change that we're undergoing is so rapid that life cannot adapt to it. In the past, it's been able to adapt to a point, and when that point happens, it's a mass extinction. Life gives up. When a reef is healthy, it is vibrant colour and crawling with life. When it is really suffering, you don't see life everywhere. You see a very much reduced amount of life and usually very few big fish. If we increase the temperature of the ocean 2 degrees, that pushes coral reefs beyond the limit they are able to tolerate. Não são só as temperaturas mais altas que prejudicam os recifes. Mais dióxido de carbono está a ser absorvido pelo oceano, tornando-o mais ácido. Faz com que os pólipos coralinos tenham mais dificuldade em gerar novos esqueletos de coral e para os recifes e os seus ecossistemas permanecerem vivos. If coral reefs go, there will be a domino effect onto so many other ecosystems that we have.
We can find lots of reasons why it's important in terms of regulating the climate system, but ultimately I think all of those reasons are a bit utilitarian, and my feeling of why biodiversity is important is that the other 2/3 of species on the planet that live in the tropics have a right to exist as much as we do, and simply we need to leave enough space for our fellow citizens of the planet Earth. Alterações substanciais na estrutura e função nos ecossistemas das florestas tropicais, marítimos e aquáticos estão sob ameaça iminente este século, à medida que os sistemas climáticos atingem pontos de viragem críticos em que as alterações se tornam irreversíveis. Enough is enough. We've reached the ceiling of how much we can transform. Now we need to be stewards of the remaining wetlands, rainforests, grasslands, savannas, natural steppe areas, and keep those intact. That would be a very clever strategy for our own well-being. As medições mostram que massas fundamentais nos oceanos estão a mudar. À medida que o dióxido de carbono e o calor aumentam na atmosfera, o mesmo acontece com os níveis dos oceanos. Absorvem quantidades enormes de energia solar e as correntes dos oceanos movimentam esse calor. Também absorvem dióxido de carbono, e muito. Cientistas no mundo inteiro trabalham para reunir dados que ajudem a construir o panorama da saúde em mudança dos nossos oceanos. É uma corrida contra o tempo no mar mais profundo e frio, o Grande Oceano do Sul, em redor da Antártica, onde os cientistas estão a perceber-se de mudanças perturbadoras. Ocean affects climate by storing and transporting huge amounts of heat and carbon dioxide. And so if we want to understand how climate's going to evolve in the future, we need to know what's happening in the oceans. About 90% of the extra heat energy that's been stored by the Earth system over the last 50 years is in the ocean. So when we talk about global warming, we're really talking about ocean warming in a real sense. O sistema global dos oceanos é a maior área de armazenamento de carbono do planeta. Há mais dióxido de carbono reservado no fundo dos oceanos do que na atmosfera. 3.1 on bottle 5. Some properties of the ocean, like the temperature, the salinity, and the oxygen levels, we can measure as we lower this instrument from the surface down to the sea floor. Os cientistas começam a ver alterações nesses espaços de armazenamento de carbono, sobretudo nas águas mais fundas do Grande Oceano Austral. We can measure those slopes of the sea surface really precisely with satellite measurements now. And that combination of satellites looking down from above and Argo floats profiling from below is really transformed how we do our work in the last 5 or 7 years. Os cientistas medem taxas de mudança no oceano profundo muito maiores do que os modelos previstos. É um sinal de alerta de que o sistema está a ficar alterado de uma forma que pode afetar a capacidade de transporte do dióxido de carbono em excesso e abrandar a taxa das alterações climáticas. Once we remove or thin the floating ice around the edge of Antarctica, more of the ice on the continent tends to spread into the sea. And that transfer of ice from the continent into the ocean does increase sea level rise. And our short satellite measurements over the last 10 years show that both Antarctica and Greenland are making larger and larger contributions to sea level rise as a result of melting around the edges. A região do Ártico está a registrar aumentos de temperatura até 8 vezes mais rápidas do que qualquer outra região do planeta. O sistema climático aqui está a tornar-se mais imprevisível. Para os animais do reino do Ártico, o mundo deles está rapidamente a derreter. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, cientistas preocupam-se com o aumento do nível do mar durante este século, que ameaça o futuro de pequenas comunidades de ilhas no Pacífico Sul. O povo de Tuvalu foi reconhecido como o primeiro povo de refugiados devido às alterações climáticas traduzidas no aumento do nível do mar. O professor Eric Van Sebel está a estudar os efeitos das alterações climáticas nessas ilhas, em todo o Pacífico Sul. We've got what we call fingerprints. There's 10 or 15 fingerprints of climate change. And
we know from our theories of what global warming would do, we can say what these fingerprints are. For instance, we could say, if the world is warming, we expect sea level rise. And we have 15 or so of these, and each and every single one of them is in the direction that we expect due to climate change. Here on Tuvalu, sea level rise in the last 20 years has been 10 centimeters. That's quite a large amount. That's 4 inches of sea level rise in only 20 years. And we expect, our model predictions are, that by 2100 there will be another 60 centimeters of sea level rise here. Em Tuvalu, podemos de facto experienciar as alterações climáticas em primeira mão. A cada grande maré, perde-se mais um habitat. Casas, colheitas locais, lençóis freáticos, tudo é afetado. Globalmente, mais de metade da população mundial vive em zonas costeiras. O aumento do nível do mar é uma ameaça real para milhões de pessoas, como aqui, em Tuvalu. Here in Tuvalu is a very good example of this huge adaptation to climate change, because there's really nowhere else to go. They're surrounded by the ocean and they have only one type of location that they can live on. They can't move inland, because once you move inland, you're already in the other ocean. Nestas áreas, o aumento do nível do mar pode transtornar as comunidades, desde inundações extremas em resultado de grandes marés a tempestades e condições atmosféricas mais descontroladas. As colheitas locais estão a ser destruídas pelas inundações de água salgada e os pescadores apanham cada vez menos peixe. Os habitantes de Tuvalu já dependem da importação de alimentos para sobreviver. Milhões de pessoas no mundo podem ter de abandonar os seus países este século. The people here in Tuvalu, although they already experience sea level rise, they are a lot more is coming ahead for them. A taxa de alterações que está a acontecer atualmente é 10 vezes maior do que nunca. A maior taxa de aquecimento do planeta alguma vez registada foi de 4 graus ao longo de 5.000 anos. Mas estamos agora a observar esse valor em apenas 100 anos. Conseguirão os sistemas da Terra e o reino animal adaptar-se num espaço temporal tão reduzido? Ou irão alguns desaparecer para sempre? A NASA criou um mapa global das temperaturas da superfície do planeta, que remonta a 1890. Ao longo dos últimos 30 anos, a região do Ártico aqueceu 10 vezes mais depressa do que qualquer outra região na Terra. Um assunto que preocupa cada vez mais os cientistas no Ártico é a taxa a que o solo gelado, chamado pergelissolo, está a descongelar. Tem carbono no interior em imensas quantidades, pelo Alasca e Sibéria. Agora, os cientistas estão a tentar descobrir a quantidade que passará para a atmosfera durante este século. Permafrost is essentially frozen dirt. Now, if you took some dirt from your backyard, put some water in it, stuck it in your freezer, that's pretty much what permafrost would look like. Permafrost right here. This is frozen. This will start thawing out very quickly. I can tell right off this is peaty. There's a lot of roots in here. When the permafrost thaws, the organic matter in the permafrost thaws as well and begins to decay. The microorganisms start to eat it. Now, if
there's no oxygen, the microorganisms make methane. If there's oxygen, the microorganisms make carbon dioxide. It's important to know how much of the carbon comes out as methane versus carbon dioxide, because methane is a much more effective greenhouse gas. Medições nas profundezas da tundra mostram que o solo congelado está a derreter muito mais depressa do que os modelos previram e a libertar dióxido de carbono para a atmosfera a taxas alarmantes. Cientistas estão a estudar qual poderá ser o potencial impacto de uma libertação de CO2 destas reservas gigantescas nos sistemas climáticos durante este século. Now everybody understands that Arctic is a very important component of the total system, and should be special attention even to this system because it's so vulnerable and it's changing so rapidly. So my message will be just know more about Earth's system, including permafrost, and pay attention to the Arctic and Antarctic because that's where changes are happening most rapidly. No Ártico, os cientistas estão a avaliar e a recolher amostras de pergelisolo descongelado. So as the climate changes, we have a choice. We can prevent that change by limiting fossil fuel emissions. We can adapt to that change with technological or expensive adaptations, or we'll suffer for areas that we can't prevent or adapt. And recent studies show that 2/3 of the carbon release from the permafrost region can be avoided if we can limit fossil fuel emissions. So that tells me that it's not too late, that we still can make a difference, even though this is a huge system that will have a large response as the climate changes. It's not too late to avoid a lot of those negative changes. How long it takes to get up to the top of my wellies. Here we are, down the fields now, and it's pretty darn wet. Look at that. Don't fancy trying to open that gate. The Working Group 2 and Working Group 3 reports of the IPCC show a very high risk of huge costs for society if we continue business as usual in terms of emissions of greenhouse gases. And the challenge is to make the transition fast enough because we're in an urgency situation. We need to start bending the global emissions curve over the next 5, 6, 7 years to have a reasonable chance of avoiding disastrous climate change. And the only way to do that is that all nations in the world need to collaborate. Durante os próximos 20 anos, a população crescente irá necessitar de 2 vezes mais em termos de produção alimentar. Como irão os efeitos das alterações climáticas afetar o crescimento e distribuição da comida para alimentar um planeta esfomeado? As temperaturas a aumentar e os padrões climáticos cada vez mais extremos e irregulares estão a dificultar o cultivo de alimentos suficientes. À medida que as cheias e a seca se tornam mais frequentes, o caminho a seguir para os agricultores de subsistência exige uma maior atenção da parte dos líderes mundiais. A segurança alimentar deverá ser um dos assuntos mais prementes este século, devido às alterações climáticas. Agricultores preocupados na Índia discutem as colheitas que já diminuíram em 18%, em consequência do aumento da temperatura. Sagar, how much has the temperature gone up? By average temperature, how much has it risen? I think 2 or 3 degrees more. Say in February, generally the temperature will be around 28, 26, and this time you can see it around 32, 36, 38. We have to concentrate on early maturing varieties, which can escape the heat. He's saying that he's very worried with the change in the climate. He's worried because the temperatures have gone up. And according to him, there has been an average rise of 2 degrees centigrade in temperature, and that is impacting on the agriculture yields.
A grande disparidade entre a temperatura noturna e diurna está a interferir com a germinação de sementes e com o desenvolvimento saudável das plantas. One of the other interesting facts that was brought about by the farmers here is this information about the world-famous basmati rice. And what the farmers here are saying, because of the rise in temperature, the aroma of that rice has completely gone. Some of the world's major food crops are very sensitive to high temperatures. Even a single day at 40 C can decrease the yield of a maize crop by as much as 7 to 10%. Técnicas de cultivo que conservam água e solo, sobretudo em áreas secas ou desérticas, requerem atenção imediata, uma vez que a agricultura se depara com novos desafios resultantes do sistema climático em mudança. And they tend to have this threshold sensitivity that we hadn't seen before. Threshold sensitivity means it gets warmer and the yields go up, warmer, they go up a little more, then you hit some temperature and they drop down suddenly. And it's clear that many of the world's major crops, corn, or maize, soy, cotton, all exhibit this threshold behavior. And so a lot of times where we've thought, well, maybe agriculture is okay, it's much more vulnerable than we had realized. A instabilidade crescente do sistema climático cria uma ameaça enorme às comunidades agrícolas e às existências globais de produtos alimentares. You have a lot of precipitation coming down in a very short duration of time, followed by drought and then again heavy precipitation. And that is very bad for the crops, for productivity, for yields. And both the changes in the precipitation pattern and the rise in temperature, the farmers are struggling. A partir de agora, todas as nações do planeta têm um grande problema de segurança alimentar, causado pelo efeito de estufa, subjacente ao aquecimento global. पानी आ गया बहुत सारा ये क्या है As alterações climáticas já começaram a diminuir as colheitas de trigo, de arroz, de milho e de soja. Uma maior redução na disponibilidade de alimentos pode levar a oscilações de preço, que podem, consequentemente, resultar em agitação social em países que já têm problemas em obter as necessidades alimentares básicas dos cidadãos. A adaptação e mitigação serão vitais para assegurar a abundância de produtos para todas as pessoas no planeta Terra este século. As alterações climáticas são uma ameaça crescente à saúde humana no mundo inteiro, à medida que as condições climatéricas extremas e o aumento de temperaturas facultam novas formas de disseminação de doenças por todo o globo. As alterações climáticas já não são apenas uma questão ambiental, são uma questão de saúde que se avoluma a níveis galopantes. Mas quem corre maiores riscos? The heat wave of 2003 in Central Europe killed somewhere between 10,000 and maybe 50,000 people. And the people who died in that heat wave were the elderly, the people who were already sick. In some cases, it was the very young. And so what tends to happen is that the biggest health impacts of climate change fall unfairly on those who already have poor health. So when there is not enough rainfall, it means that people do not have enough fresh or clean water to bathe in or cook with or wash their hands with. So you have people preparing food with unclean hands. You have mothers preparing food for babies with unclean hands. And then when there's too much rain, then you see what happens is that
there are a lot of contaminants being brought into water supply systems by the rain or by floods, for example. And then when people consume this contaminated water, then diarrhea can increase again. I think it will become a very big challenge to eradicate or even manage diseases at that time, because 4 or 5 degrees increase in temperature is not just what you experience as heat. It will also change our rainfall patterns. It will also change the levels of sea level rise. And then there will be, flow-on effects onto agriculture, health. So these are the various determinants of health. Whoa, block out the sun. Here we come. A propagação de pestes, doenças ou epidemias é observada no mundo inteiro por uma rede de institutos especializados. Aqui também vírus mortais como o ébola podem ser examinados em segurança. Um clima mais quente favorece a propagação de doenças tropicais e oferece novos métodos de transporte, desde animais a tempestades de areia. Arboviruses are viruses that are transmitted by arthropods, for example mosquitoes or ticks. So this is our main focus in the research. And the most important arbovirus worldwide is the dengue virus, which causes around 400 million infections every year. Investigador do Estado da África Central do Benin trouxe mosquitos contaminados com vírus para o laboratório. Aqui na Alemanha, está a reproduzi-los com sangue humano para investigar o percurso do vírus através dos mosquitos. Incluindo doenças como a febre de dengue, ébola e outras, à medida que as alterações climáticas criam novos ambientes para surtos mortais. Back home, I think I will train other people on this technology, how to detect dengue fever. And this is very important for us because people will be trained in the south, in the northern Benin, so in case we'll have a kind of this disease, quickly we can work on it to avoid many people to die from this dengue fever. Na Alemanha, o Dr. Schmidt-Janazit vai caçar mosquitos portadores de vírus. Temperature is a very important factor for the emergence of viruses that can trigger some outbreaks that are caused by these mosquito-borne viruses. We have different trapping sites all over Germany, like 20 or 25, and we are going there to trap mosquitoes all over the year. The mosquitoes were trapped and analyzed for these viruses, and if we detect those viruses, it is an early warning system, and we communicate our results with the public health offices and agency and the hospitals and say, please be alerted, there might be new viruses in your area that may cause human disease. A pesquisa na investigação de vírus é extremamente dispendiosa para os especialistas. Os países mais pobres têm de depender da cooperação internacional da comunidade científica. Now we have a large outbreak in South and Central America of the chikungunya virus, which will affect millions of people and cause severe damage to the public health system because this virus will affect the joints and cause joint pains for months. So they cannot work, and this will cause a severe damage also to the economy. Information is the key. This is what we are doing in Brazil. We try to train children in the favelas to explain their parents and their friends what are ideal breeding grounds for mosquitoes so that they can remove these breeding grounds. And if there are no breeding ground, the mosquito cannot survive and the risk to catch up dengue will be lower.
questão de como produzimos energia marca o início e o fim de todas as alterações climáticas. O uso acelerado de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás, desencadeou a desestabilização do nosso sistema climático. Os combustíveis fósseis são substituíveis, mas estaremos a tempo de fazer a transição para soluções de energia não destrutiva? Atualmente, queimamos matéria fóssil para extrair energia de milhões de anos solares. O resultado é a emissão de quantidades enormes de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, que outrora estavam armazenados em segurança. Cientistas ambientais como o Dr. Alan Robock há muito conhecem e descrevem as consequências desta produção de energia barata. It's clear that humans are the greatest cause of climate change right now, and if we continue in our current behavior, the planet's going to warm at the fastest rate ever before experienced by our species, to a level never before experienced by our species. And the only thing we can do is to stop putting carbon dioxide in the atmosphere, stop using the atmosphere as a sewer. We can do it, the technology exists. We can use wind and we can use solar, we can use energy more efficiently. And we have to start now if we want to avoid really dangerous climate change in the future. Perto de Colónia, na Alemanha, a empresa Rheinbraun opera escavadoras enormes para criarem o maior buraco do mundo, feito pelo homem. Extraem lignite que queimam para transformar em eletricidade. Ainda há 40 anos era terra agrícola fértil. Atualmente o buraco já tem 11 km de comprimento, 5 km de largura e 500 metros de profundidade. The first and most urgent industry that needs to die is the coal industry. So we need to pull out of coal, totally pull out of coal, which is very, very difficult in countries particularly like China and even in countries like Australia, depending to a very large extent on coal. The way to transition out of coal is through a price on carbon. If you price coal right, coal is no longer attractive as an energy source. A indústria de combustíveis fósseis foi uma das principais causadoras das alterações climáticas. O relatório do IPCC sugere uma transição para soluções de energia mais limpas nos próximos 30 anos. Isto poderia criar um enorme impulso à inovação, tanto para a indústria como para a sociedade. When you put very tough regulations on environment, it actually stimulates technological breakthroughs, which ultimately leads to both sustainability and cheaper consumer goods for us, human beings. Apenas há uns anos, o rápido desenvolvimento de energias renováveis, como a eólica e a solar, dificilmente se imaginaria. Atualmente, mais de um quarto da eletricidade de uma nação industrial como a Alemanha já é produzido desta forma. E o objetivo é atingir 70% dentro de algumas décadas. Nenhum utilizador irá notar a diferença. A eletricidade é a mesma. Personally, I see climate change as one of the great opportunities of the 21st century. I mean, we're talking about a whole new generation of companies, a whole new generation of technologies, and a whole new generation of opportunities to make those things realities. I mean, if I were starting my career right now, I would be thinking the greatest opportunities are going to be in providing the energy services of the middle of the 21st century. A investigação na área de energias renováveis é cada vez mais popular entre estudantes universitários. Nestes grupos de trabalho académicos, procuram novas formas de usar a energia de forma mais eficaz. O uso inteligente de redes de informação irá desempenhar um papel importante no futuro da produção energética e no consumo. Irá acabar por levar a soluções energéticas mais reduzidas e descentralizadas, disponíveis para todos. Agora, os cientistas e os políticos discutem o custo da ação em comparação à inação. Os relatórios IPCC mais recentes afirmam claramente: quanto mais depressa agirmos,
menos dispendioso será para as economias mundiais. Podemos dar-nos ao luxo de esperar? Podemos acalentar a esperança de que as alterações climáticas vão desaparecer? Cada vez para mais regiões as temperaturas aumentadas são uma realidade amarga. Em África, na Índia, no Médio Oriente, as pessoas, os animais e as plantas suportam com dificuldade o calor crescente. Ao mesmo tempo, o conhecimento do funcionamento dos sistemas climáticos da Terra aumenta rapidamente. Os cientistas colaboram e partilham as suas conclusões. Poderão tornar-se modelos de como a gestão da crise pode resultar, enquanto símbolo da cooperação global e partilha das melhores práticas, para o bem de todos nós. What we've seen over the last century is a temperature increase of about 1 degree Celsius globally. Now, what is natural for the planet? When the planet moves from an ice age into a warmer phase, then temperature tends to increase globally at a rate of about 1 degree Celsius every 1,000 years, or perhaps 2,000 years. So what we are looking at here is an increase in the global temperature that is taking place at a rate that is about 10 times faster than any natural process. Eis a nossa Terra envolta na sua bolha de ar luminosa. A nossa atmosfera permitiu a expansão bem-sucedida de civilizações inteligentes em todo o planeta. Agora a nossa sobrevivência irá depender de como tiramos o melhor partido dessa inteligência para mitigar as alterações climáticas ao longo dos próximos 20 anos e conseguirmos adaptar-nos às consequências inevitáveis. Some people would say, well, that means there's no reason to act. But that's a strange thing to say. It's a bit like saying, I know there's a staircase coming and I'm in the dark, so I'm going to carry on going at full speed. You'd never do that. So I think the thing about tipping points is that we don't have to know exactly where they are. We might never know until we've crossed one. But the existence of them is a bit like running towards a staircase in the dark. It makes sense to slow down. It makes sense to get a torch. And it makes sense to stop before you tumble down the staircase. The 21st century really is going to be a time when we need to use science and technology to work with the planet rather than to work against the planet. And so I think there are tremendous opportunities available as a researcher. I think there are tremendous opportunities available as a scientist. I think there are tremendous opportunities available as an entrepreneur to start the businesses that will provide the technologies. And I also think there are tremendous opportunities as an activist in order to help society recognize where the problems are and where the opportunities are. In fact, it's a very exciting time to live on Earth because it is a moment of a great transition. You know, if you look at energy, food, resource use, and you look at the trajectories ahead, you know, the only word that applies is revolution. Irão os ventos de mudança inspirar os jovens do mundo a encontrar soluções novas e inesperadas? If students come to me and say, you know, I'm really worried about this, I took your class, what do I do? What I tell them is, do something that you're really excited and interested about, become an expert in it, and then apply your knowledge to an environmental cause. And you could be a scientist, you could be in the social sciences, you could be in the humanities, you could be an artist. Anything you want to do that well, and then do it for a good cause. Youth have the ability to cross the barriers of political boundaries and distinctions of race, religion, and other factors. And I think if they were to join hands and really start a major effort globally, then it'll sensitize all of humanity. Depois do IPCC ser fundado em 1988, os cientistas e investigadores ficaram surpreendidos por ver que a mensagem deles não foi assimilada a nível global e não se agiu com rapidez.
Agora, muitos esperam que a próxima geração consiga responder a estas ameaças de forma mais eficaz. My advice to the leaders of India, China, the US, other nations is simply to wake up. The evidence of climate change is right in their faces. It's a coherent picture. Everything just points in the same direction. There's really no way out of that. There's no escape hatch somewhere that you say, well, but there's one measurement that we don't, that can't fit our story. We have some time to figure things out. We don't have time to waste. The mitigation train is waiting at the station. It has to take off quickly, at very high speed, and the whole world has to be on board. A mensagem de mais de 3.000 cientistas é clara. O plano para a sobrevivência da Terra não pode esperar mais. Precisa de pessoas que assumam a liderança e que façam acontecer.